O seu programa de saúde começa agora. Patrocinadores oficiais. Olá, Doutor Me Consulta já está no ar para te levar muita informação sobre saúde, bem-estar e prevenção. E eu quero dar um recadinho para você. Sabia que agora você pode nos acompanhar também no YouTube? Pois é, Doutor Me Consulta está no YouTube com todos os nossos programas que já foram ao ar e lá você vai poder conferir os nossos programas, assistir quantas vezes você quiser e de onde você estiver. Aproveito e convido você também para acompanhar o nosso Instagram, conferir aí os nossos bastidores e também conhecer um pouco mais dos nossos médicos do Doutor Me Consulta. E se você tem dúvidas sobre qualquer tipo de doença ou até mesmo queira compartilhar conosco temas para os nossos especialistas da saúde, você pode. Basta você encaminhar para o número da nossa produção que está aparecendo aí na sua telinha e eu conto com a sua participação. Eu quero mandar um super beijo agora para minha parceira Fabiola da By Fabiola Moda Feminina, que é quem me veste aqui para o programa. Ela está com looks incríveis para as festas de final de ano e para você conferir é só você acompanhar ela aí pelo Instagram que está aparecendo na sua telinha. Fique agora com o recado do Doutor Me Consulta. Algumas medidas simples, porém altamente eficazes, podem ajudar você a ter mais bem-estar e qualidade de vida, como por exemplo, mantenha uma alimentação saudável e equilibrada, pratique exercícios físicos e consulte o médico regularmente. Agora nós vamos falar sobre um assunto que é o luto, né? Infelizmente, a gente vem passando por algumas perdas, algumas naturais da vida, né, ou acidentes repentinos, ou algum ente querido que foi acometido com alguma doença, por alguma doença e acabou, né, partindo. Mas e aí? Será que a gente sabe lidar com o luto? Quais são as fases do luto? Como superar a ausência desse ente querido? Quem vai trazer essas informações pra gente é a psicóloga, a doutora Júlia Arnaud. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem, Kelly. Obrigada. Então, doutora, falar do luto, que é algo que é certo, todo mundo vai passar. Sim. Né? Vai chegar um momento que todos nós vamos ter que voltar para casa, como as pessoas falam. E como lidar, assim, sabe? Tipo, você perder alguém que você ama muito. Como é que é superar essa saudade? Como é lidar com a ausência dessa pessoa que partiu? É de fato um processo, né, Kelly? Porque a única certeza que a gente tem é realmente que um dia todos nós vamos partir. Mas é muito difícil você desapegar, né, dessa circunstância, dessa convivência, porque nós temos uma necessidade muito grande de controle sobre as coisas na nossa vida atualmente. E a morte é justamente uma das coisas que a gente não consegue ter controle e nem nunca vai ter. Então é muito importante a gente já trabalhar também esse processo de aceitação e de falta de controle em relação a esse aspecto da nossa vida de modo geral. Existem várias fases do luto que é muito importante que a gente passe por elas para que haja aí, ao final, um processo de aceitação. Então a gente tem aí 5 fases que são muito importantes. É a fase da negação, que num primeiro momento as pessoas realmente elas se negam a acreditar na realidade, porque é uma realidade difícil, uma realidade dura, principalmente se tratando do estilo de morte, né, a qual a pessoa foi acometida, se foi um acidente, se foi uma doença, se foi repentino, se não foi. Então, inicialmente, a gente tem aí a fase da negação, logo em seguida a gente tem a fase da raiva, né, que é aquela de realmente não aceitar, de questionar, de sentir esse sentimento que é comum e que faz parte do processo. Logo em seguida a gente tem a terceira fase, que é a da barganha, que é aquela de você querer trocar algo, sabe? Ah, mas se eu tivesse feito isso, talvez a pessoa estivesse aqui, ou então eu poderia fazer isso para tentar salvá-la, né? A quarta fase, na verdade, é a fase da depressão, que é uma das mais importantes, inclusive,
que é a fase em que a pessoa em si, ela vive de fato o que está acontecendo, ela se permite, por exemplo, desabar, se permite sentir todas as emoções, tanto negativas, né, como mais difíceis durante esse período, e por fim a fase da aceitação. Eu sempre digo que é muito importante a gente passar por todas essas fases para que chegue de fato na fase da aceitação, que é o 5º período, porque se a gente reprimir todas essas outras, não vai ser possível vivenciar de fato uma aceitação da situação. E tem a questão também, doutora, por exemplo, como fazer, o que fazer com as coisas particulares, as coisas íntimas daquela pessoa que partiu, né? Sim, é um processo muito particular, de fato. Cada pessoa vai vivenciar o luto de uma forma. Algumas pessoas preferem guardar esses materiais, essas coisas mais pessoais da pessoa que partiu, como uma forma de relembrar, como uma forma de guardar de fato, como uma lembrança para passar talvez para uma outra pessoa da família, né? E existem aquelas pessoas que preferem se desfazer. Então vai depender muito da subjetividade de cada um, né? Porque algumas pessoas preferem não ter acesso a essas coisas pessoais e outras já preferem guardar como uma forma mesmo de relembrar aquela pessoa. E olha, não existe regra nesse caso, viu, Kelly? Cada um vai ver ali qual que é a sua melhor forma de lidar. Se você acha que vai existir um sofrimento muito grande, ter que ficar vendo o tempo todo as coisas daquela pessoa, ficar sentindo cheiro, né, ficar relembrando que usava, então talvez o ideal seja se desfazer ou guardar num lugar onde você não tem um acesso com muita facilidade. Agora, se você acha que vai te ajudar a superar o luto, ter aquelas coisas da pessoa ali e normalizar o fato de que ela não está mais ali, mas que aquilo fez parte da vida dela, então ok. Mas aí, infelizmente, nem todo mundo tem essa consciência, nem todo mundo, né, de, eu sei que não vai mais voltar, mas eu quero deixar intacto aqui. Isso. A gente escuta muito relatos também de pessoas que não quiseram modificar o quarto daquele ente querido que partiu, não querem mexer no quarto, tá exatamente como a pessoa deixou da última vez, né? Eu acho que nas primeiras semanas é até compreensivo, mas é como a doutora falou, tem que ver se realmente vai ser sadio, ou se vai ser algo que vai estar, né, martirizando aquela pessoa. Alimentando um sentimento ruim e até mesmo perpetuando o luto, porque como a gente vai falar mais na frente, o luto ele tem um período, né? O luto considerado normal. Quanto tempo, mais ou menos, seria sadio uma pessoa passar por um luto, assim, tipo? A gente fala no período de 1 ano. Por que 1 ano? Porque o primeiro ano geralmente é o mais difícil depois que a gente perde alguém querido. É o primeiro ano do aniversário daquela pessoa, né, que ela não vai estar presente. O primeiro ano que a gente faz aniversário e a pessoa também não está presente para compartilhar esse momento. Então, os outros momentos juntos que a pessoa também costumava participar não vai estar. Então, vai ser sempre a primeira vez de várias coisas, né? Então, a gente fala aí num período de 1 ano para a gente superar de verdade, para passar por todas essas fases do luto e conseguir, de fato, uma aceitação do processo. Passando de 1 ano, lembrando que não existe uma regra, mas passado 1 ano, a pessoa não tendo superado de uma forma mais saudável, né, lidando com isso de uma forma mais coerente, a gente já fala aí talvez de um luto patológico, que é o que a gente chama de luto complicado. Muito bem, doutora. Agora a gente vai para a participação dos nossos telespectadores. Quero agradecer a participação de todos vocês. Continue participando, encaminhando suas dúvidas ou até mesmo as suas sugestões de temas para o número da nossa produção que está aparecendo aí na sua telinha. Vamos agora para a primeira participação na tela. O luto pode se tornar patológico? Sim, como a gente acabou de falar, depois de um determinado tempo, caso essa pessoa ela não supere de uma forma mais coerente, mais saudável, pode sim se tornar patológico. Como que esse luto ele pode se tornar patológico, Kelly? Vamos explicar isso para as pessoas. Geralmente isso pode acontecer com mortes muito repentinas, onde é muito difícil ressignificar a ausência dessa pessoa na nossa vida. Por exemplo, um acidente. A gente pôde ver, inclusive, recentemente o próprio acidente com a Marília Mendonça, algo totalmente inesperado, né? Ela super pertinho já de pousar o avião, então geralmente acidentes assim mais catastróficos, suicídio, por exemplo. Então acidentes, mortes muito repentinas podem fazer com que as pessoas desenvolvam um luto mais patológico, porque é muito mais difícil de aceitar, né? Muito mais difícil de ressignificar. E também pessoas que não vivenciam as fases como deveriam, que reprimem as emoções. A gente tem estudos que demonstram que pessoas que acabam se envolvendo em atividades
em muitas atividades ao mesmo tempo, como uma forma de esquecer o sofrimento pelo qual elas estão passando, elas têm uma chance muito maior de desenvolver um luto patológico, que é o luto que faz com que você desenvolva transtornos, não supere essa fase da vida e acabe até mesmo desenvolvendo doenças e dores psicossomáticas, a parte biológica sendo envolvida nesse processo. Então, por isso que é muito importante a gente lembrar, por mais difícil que seja perder alguém, por mais difícil que seja aceitar, né, o luto em si, a ausência dessa pessoa na nossa vida, é importante a gente respeitar as nossas emoções e os nossos sentimentos e respeitar todas essas fases, porque elas vão ser necessárias para que a gente consiga seguir o curso da nossa vida, né, de uma forma mais saudável. Vamos para mais uma participação, doutora Letícia, e ela pergunta, é certo explicar para a criança quando uma pessoa parte? Sim, dependendo da idade da criança, a gente precisa ter isso em mente. Quando a criança ela é muito pequenininha, por exemplo, 1, 2 anos, ela não tem o cognitivo ainda formado, né, desenvolvido o suficiente para ela entender o que é a morte em si, o que a morte representa, né, o não ver mais a pessoa. Então, nesse primeiro momento, talvez lidar de uma outra forma, explicando de uma outra forma que a pessoa está em um outro lugar, né? Conforme essa criança ela vai crescendo e ela vai conseguindo entender e desenvolver mais o seu cognitivo, ela já tem uma percepção melhor da sua realidade, do seu dia a dia. Então, sim, você pode explicar para a criança o que significa a morte de uma forma lúdica, porque lembrando para todo mundo que a criança é diferente do adulto. A gente consegue diferenciar as coisas. A criança precisa de uma forma de uma explicação mais lúdica para que ela entenda e até mesmo para o sofrimento ele ser amenizado. Verdade. Tem mais uma participação, doutora, da Gabriela, e ela pergunta, a dor do luto pode criar dores e problemas físicos? Sim, como a gente citou, se você não vivencia esses períodos também da forma correta, se você reprime essas emoções e até mesmo pessoas que passam pelo processo, elas podem sim desenvolver. Porque a gente tem uma área no nosso cérebro que é responsável pela dor e a ausência de pessoas queridas, a própria negligência em relação a tudo isso faz com que a gente experimente dores físicas mesmo com essa mesma proporção da dor emocional. Então tem pessoas que sim, que desenvolvem muitas vezes enxaquecas, dores de cabeça, dores no corpo, por conta do elevado nível aí de ocitocina, de estresse no próprio organismo, né, por conta de toda essa situação. Então sim, tem pessoas que podem desenvolver doenças psicossomáticas devido ao luto. Por isso que é tão importante a gente falar isso para as pessoas. Respeite o seu momento, respeite esse processo para que você não desenvolva outros transtornos. E lembrando para todo mundo também, né, Kelly, que todos nós vamos sentir de alguma forma, alguns mais, outros menos, o que não significa que ninguém está diminuindo a dor de outras pessoas. Cada um tem a sua forma de lidar. Mas é muito importante você perceber e se atentar para o fato de que quando estiver muito difícil, se você achar que está muito pesado, que não está conseguindo lidar com isso sozinho, então procura ajuda. Porque a gente está aqui justamente para isso, né? Procurar ajuda não só de outros familiares ou de amigos, mas também ajuda profissional. Porque tem coisas que a gente precisa mesmo de ajuda profissional para lidar, né? E muito mais muito mais importante do que viver esse processo do luto é também a gente entender que nossa vida continua, que isso faz parte da vida e que todas essas pessoas que partiram iam querer que a gente continuasse aqui também bem, felizes, né? Vivendo a nossa própria vida. Então é muito importante a gente conseguir se reerguer e fazer a nossa parte também para conseguir tudo isso. Verdade, doutora. Olha, muito obrigada por essa mensagem. Que agradeço. Com certeza, os nossos telespectadores, essa mensagem chegou como um afago. E muito obrigada mesmo. É sempre muito importante tê-la aqui. E a gente sempre fala de assuntos, né, muito relevantes. Obrigada, Kelly. Eu que agradeço. Até o próximo programa. Até. E agora o Doutor Me Consulta vai para um breve intervalo, mas antes, a Alfiber tem um recado para você. A Alfiber está em Boa Vista desde 2017, a primeira empresa 100% fibra ótica do estado, oferecendo novas tecnologias, serviço de alta qualidade, atendimento especializado e novas soluções em conectividade. Atualmente, com o melhor e mais potente Wi-Fi Mesh com cobertura de 100% na sua residência ou escritório. Vem para a Alfiber. Chega de sofrer com a internet lenta e instável, sem suporte, sem serviço de qualidade e sem lhe dar a atenção que você merece. Aqui temos tudo o que você precisa, suporte técnico local, loja própria e uma equipe especial pronta para lhe atender. E em breve, com mais 2 lojas próximas a você e mais serviços para lhe oferecer.
TV e celular. Não perca tempo e contrate já sua internet 100% fibra ótica com Wi-Fi Mesh All-Fiber. WhatsApp, Central de Atendimento 4009-8460 ou pelo site allfiber.com.br.